No dia em que nós pensamos nos nossos mais novos irmãos, fica uma pergunta que é importante respondermos. Quando começa a educação dos nossos filhos? Quando começa a educação de uma criança? A resposta certamente vai variar, como tudo o que nós temos. Todas as respostas certamente seriam diferentes de pessoa para pessoa. Alguns diriam que talvez vai começar quando eles vão para a escola. Outros talvez acham que a educação das crianças começa quando elas começam a compreender aquilo que está havendo no mundo. Alguns vão defender que deve ser mais cedo. Talvez os mais radicais possam dizer que a educação dos nossos filhos devia começar no berço. Alguns vão discutir e dizer, não, as crianças do berço ainda não conseguem entender. Ou talvez nós pudéssemos mesmo dizer, irmãos, que a melhor maneira de nós pensarmos no início da criação dos nossos filhos é um bocadinho antes ainda. É quando nós pensamos no casamento. Porque certamente quando nós escolhemos o companheiro ou a companheira para a nossa vida, nós já estamos preparando aí as bases para a criação dos filhos. É um apelo que faço aos nossos jovens, que ainda não são nem casados. Passam de antes de casar, conversar com a minha noiva sobre a educação dos nossos filhos. Ainda não éramos casados, mas era uma coisa importante, mais do que outras, saber o que é que nós pensávamos sobre o assunto, porque é aí que vão começar as bases daquilo que vai ser a criação dos nossos filhos. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus muito preocupado com a educação dos filhos. E é por isso que Ele deu ao seu povo Israel orientações muito específicas e instruções diretas para que o povo ensinasse aos seus filhos aquilo que Deus transmitia ao povo. Nós podemos encontrar isso, os irmãos podem abrir as suas Bíblias, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Neste livro, que é um livro da repetição da lei, Moisés, a certa altura, repetindo aquilo que eram os princípios básicos que tinham sido transmitidos pela lei, diz assim, em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O Senhor instava ao povo para que aquilo que era transmitido a eles como lei fosse passado aos seus filhos desde o início. Aquilo que Deus colocava como a época para o ensino aos filhos era desde cedo, e a insistência do Senhor era para que isto fosse feito de forma contínua. Ele diz, vocês vão ensinar aos vossos filhos e vão falar disto quando estiverem em casa, quando estiverem na rua, onde estiverem caminhando, quando estiverem sentados, quando estiverem levantados, em qualquer circunstância e em todos os momentos. Vocês vão transformar as vossas casas em um instrumento de ensino. Por isso que lá nas vossas casas, vocês deverão escrever aquilo que é a palavra do Senhor nos umbrais da porta. Vocês deverão colocar isto como marca nas vossas mãos. O povo de Israel procurou seguir e cumprir aquilo que era o ensinamento do Senhor, ou seja, fazer isto desta forma. Pensemos, irmãos, em alguns dos princípios que são os princípios básicos para o ensino dos nossos filhos, como os 10 mandamentos para nós criarmos os nossos pequeninos. Vamos pensar de forma breve, evidentemente, porque este é um tema muito longo, mas de forma breve pensarmos em 10 temas principais para nós podermos criar os filhos.
vou tentar trabalhar com esta tecnologia nova a ver se isto funciona, não é, irmãos? Porque nem sempre funciona como nós queríamos. A mim dizem-me que sim. Mandamento número 1, atenda às necessidades do seu filho. Esta é uma das regras consideradas básicas e mais importantes e que nós aparentemente não temos dificuldade em cumprir. Estamos a falar de todas as necessidades dos nossos filhos, mas evidentemente que umas são mais fáceis de talvez atender do que outras. Quando estamos a pensar, por exemplo, em comida, todos os pais atendem às necessidades dos seus filhos, ou seja, estão com fome, nós damos de comer. Precisam de abrigo, precisam de agasalho, precisam que nós tomemos conta da sua saúde, que nós os levemos à consulta, que nós lhes demos as vacinas. Mas o segredo deste mandamento, irmãos, é entendermos a palavra necessidade. Quais são verdadeiramente as necessidades dos nossos filhos? Bons pais atendem ao que é necessário. E hoje em dia, irmãos, o que nós verificamos é que muitos pais estão dando aos seus filhos o supérfluo, mas não estão atendendo às suas necessidades realmente importantes. O seu filho tem básico alimentação, mas o que é que ele realmente necessita de comer? Talvez não seja aquilo que ele peça para comer. O seu filho tem necessidade de vestuário, mas talvez aquilo que ele precisa e necessita realmente de vestir não seja aquilo que ele entende. Bons pais alimentam os seus filhos com aquilo que eles necessitam, não com aquilo que eles querem. Vestirão os seus filhos com aquilo que eles necessitam, não necessariamente com aquilo que eles acham que é importante ou necessário. Necessidades, irmãos, importantes que os nossos filhos têm, não são apenas estas coisas materiais, mas, por exemplo, o afeto, o carinho, o encorajamento. O Senhor Jesus dizia: vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Atender às necessidades dos nossos filhos, compreender quais são as suas verdadeiras necessidades e dar a eles aquilo que eles realmente necessitam é um mandamento importante. E não é tão simples quanto parece. Necessita da nossa parte algum tempo para meditarmos e pensarmos naquilo que eles realmente precisam. Mas um segundo mandamento, irmãos, importante é: participe na vida do seu filho. Para que você possa compreender aquilo que se passa com ele, para que você possa perceber que ao longo dos anos eles vão mudando, eles vão crescendo, coisas vão sendo diferentes. Coisas que eram importantes há um bocadinho já não são agora. Os nossos filhos vão mudando. E para nós compreendermos o melhor possível o seu mundo e a sua realidade, nós precisamos participar da vida dos nossos filhos. Isto significa coisas diferentes em etapas diferentes da vida. Talvez, para alguns pais aqui, participar da vida dos seus filhos signifique, neste momento, sentar-se no chão e brincar com eles. Porque é o que eles estão a fazer, estão nesta fase. Talvez, neste momento, para o seu filho, participar da sua vida significa não apenas levá-lo ao treino de alguma coisa que ele participa, mas assistir ao treino. Participar dos jogos em que ele vai. Levar a sua filha à escola, mas depois ir às audições que ela vai dar. Talvez, para alguns outros cujos filhos já são maiores, participar da vida talvez seja sentar com eles e fazer planos a respeito do futuro. E conversar a respeito dos seus namoros, e discutir a respeito da sua opção de trabalho, da sua decisão em relação ao curso, seja como for. Para que nós possamos participar da vida dos nossos filhos, nós temos de nos aproximar deles. E isto é uma regra fundamental, irmãos. Se existe o famoso buraco de gerações, é porque muitas vezes nós crescemos sem nos aproximarmos e sem participarmos daquilo que é a vida que os nossos filhos estão levando. Mas um mandamento bíblico muito importante, irmãos, é aquele que diz que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos. Não provoque a ira aos seus filhos, dizia o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. E infelizmente, irmãos, muitas vezes nós fazemos isto. Muitas vezes nós despertamos uma ira justificada nos nossos filhos. Às vezes nós fazemos coisas que fazem com que eles reajam e eles têm razão para reagir. Por exemplo, quando nós somos incoerentes. Mandamos fazer uma coisa e fazemos diferente.
Quando nós exigimos, por exemplo, que os nossos filhos tenham o seu quarto muito arrumado, mas quando eles chegam ao nosso, o nosso se calhar não é tão arrumado assim. Ou quando nós dizemos aos nossos filhos que eles devem vir à igreja, mas nós trazemos à escola dominical e não participamos da escola dominical. Ou quando nós queremos que os nossos filhos amem a casa do Senhor e aquilo que se passa aqui, mas na hora do almoço nós costumamos ter como sobremesa aquilo que nós achamos que não está muito bem na igreja, não é? E aproveitamos para criticar isto e aquilo outro. E gostamos às vezes de falar coisas menos bonitas sobre outros irmãos. Mas depois queremos que os nossos filhos amem a igreja e se sintam bem no meio dela. Estamos provocando a ira quando nós somos irónicos, quando nós mentimos, quando nós mostramos favoritismo dentro de casa, quando não cumprimos as regras que nós mesmos estabelecemos como fundamentais para o funcionamento da família. Aquilo que você estabeleceu como regra em casa, como pai e como mãe, tem que cumprir. Porque não vai poder pedir aos seus filhos que cumpram, se você não cumprir. Há ocasiões em que nós nos comportamos de tal maneira em que os nossos filhos ficam zangados, e com razão. E às vezes nós os calamos simplesmente porque temos esta força ou este tamanho para dizer: cala-te, quem manda aqui sou eu. O ensino da palavra do Senhor diz: não provoqueis a ira a vossos filhos. Portanto, nós temos que criá-los de tal maneira a que o nosso ensino seja coerente. É claro, irmãos, que é muito importante que nós ensinemos aos nossos filhos e ensinemos as coisas certas. Parece que por vezes nós achamos que as coisas certas vão entrar na vida dos nossos filhos assim mais ou menos como que por magia. Mas não vão, irmãos. Eles não vão simplesmente aprender as melhores coisas se nós não ensinarmos. Aliás, aquilo que eles vão aprender naturalmente e que você não precisa se preocupar de ensinar são exatamente aquelas coisas que você não quer que ele faça. São aquelas palavras feias que você não ensinou, mas ele aprendeu na escola. São aquelas reações que têm a ver com o seu temperamento descontrolado. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos realmente as coisas certas. Quer que o seu filho tenha um bom comportamento à mesa, então você tem que ensiná-lo como é que se comporta quando está à mesa com outras pessoas. Não é ficar desesperado a primeira vez que vai a um restaurante com outros familiares e percebe que afinal o seu filhote é um bichinho. Você tinha que ensinar em casa primeiro, para que ele pudesse aprender. Não vai saber de forma natural. Talvez seja você que tenha que gastar algum tempo ensinando o seu filho a falar corretamente. Sabe conjugar bem a língua portuguesa, irmãos? É importante, não é? Para a comunicação, nós falarmos de forma correta. Então é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos. Não precisamos ser professores de gramática e de português e ser desagradáveis, mas é nossa responsabilidade. Onde é que eles vão aprender a falar de forma correta se não for em casa? Talvez seja necessário você também parar para ajudar o seu filho a aprender a estudar, a saber como estudar, a ensinar o gosto pelos livros, como é que se pode ler aquilo que ele pode tirar, a fazer um pequeno orçamento daquilo que ele mesmo recebe. Quando o seu filho chega naquela idade em que começa a fazer aquelas perguntas desagradáveis, é sua responsabilidade como pai e mãe sentar com ele e explicar-lhe as verdades sobre a vida. Meus irmãos, se nós não fizermos isto, eles vão aprender uma série de coisas muito erradas na escola, completamente fora daquilo que é a realidade. Porquê? Porque nós temos vergonha. Meus irmãos, as crianças vão aprender de forma natural se nós os ensinarmos e vão aceitar isto porque nós somos os seus pais. É nossa responsabilidade. É um mandamento do Senhor para nós. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É um princípio claro da palavra do Senhor. Se nós queremos cumprir isto, irmãos, é claro que o quinto mandamento também é natural. Converse com o seu filho. Se você quer fazer parte da sua vida, se você quer realmente ensinar, você precisa dialogar. É preciso ouvir o que os nossos filhos têm para dizer. Talvez aquilo que eles nos queiram contar possa não nos parecer tão importante assim. Mas lembre-se, nós estamos transmitindo a eles o nosso amor, o nosso carinho, nossa preocupação, quando nós paramos para ouvir aquilo que eles têm para contar. As histórias que nos contam quando chegam da escola são histórias importantes para eles. Aquilo que o colega fez ou deixou de fazer na sala de aula e que para nós não interessa minimamente, é importante para ele. E quando nós ouvimos o que ele tem a dizer,
e quando nós prestamos atenção no que ela tem para falar e nós dialogamos com eles, nós estamos criando e abrindo portas para que realmente os nossos filhos tenham aquela ligação connosco. Se passado 2, 3, 4, 10, 20 vezes, o nosso filho tenta compartilhar algo connosco e nós não prestamos atenção, eles vão desistir. E depois, mais tarde, quando eles estiverem um bocadinho maiores, nós vamos reclamar e dizer: mas porquê é que os meus filhos não se abrem comigo? Mas porquê é que não contam as coisas que se passam nas suas vidas? É porque quando eles eram menores, nós não tivemos tempo para eles. Estávamos à espera que crescessem e tivessem uma conversa mais adulta. Mas, enquanto eles tinham uma conversa que nós achávamos que não era interessante, não prestamos atenção. Meus irmãos, eu lembro com muito carinho como sentava-me na cozinha da minha casa e podia conversar com a minha mãe sobre qualquer assunto. E era uma coisa extraordinária, que a minha mãe, mesmo tendo que fazer muitas coisas e sendo uma mulher muito ativa, e mesmo estando a cozinhar ou fazendo outros trabalhos que eram da igreja, ela sempre conseguia me dar atenção. E sempre conseguia me fazer sentir que aquilo que eu estava a ouvir era uma coisa importante. Quando olho para trás, penso, quantas coisas que eu falei com ela, ela se calhar nem entendia muito bem do que é que eu estava a falar. O que é que lhe interessava aqueles assuntos? Mas era o seu filho que compartilhava e ela ouvia. É por isso, irmãos, que cresci com muita facilidade de conversar com ela. Não tinha dificuldade em falar com a minha mãe sobre qualquer assunto, porque isto é um mandamento que a palavra de Deus nos dá. Faz parte do amor ao próximo e os nossos filhos precisam que nós tenhamos tempo de conversa com eles, daquilo que realmente é importante. Mas, irmãos, é natural e importante nós lembramos que é um mandamento da palavra ensinar aos nossos filhos aquilo que o Senhor nos transmitiu. Acabamos de ler aqui o texto que diz que nós devíamos falar sobre as coisas do Senhor em todas as circunstâncias. Os primeiros e mais importantes professores de Bíblia dos seus filhos são você. Se está à espera que os seus filhos se tornem realmente conhecedores da palavra, porque os traz uma vez por semana à escola dominical, meu irmão, por favor, não venha depois acusar a igreja. Os meus filhos se perderam. Mas eu criei-os na igreja. Nós ouvimos muitas vezes esta expressão, irmãos. Criar os filhos na igreja significa o quê? Apenas trazê-los aqui, a este local, a estas paredes, a estarem aqui dentro, durante um bocadinho de tempo? Se todo o resto do tempo que eles passam connosco, não há nenhuma preocupação, não há nenhuma ênfase, não há nenhum direcionamento à palavra do Senhor, os irmãos acham que uma horinha de escola dominical, um bocadinho de tempo que passam no culto infantil, uma vez por semana vai chegar para contrariar tudo aquilo que eles recebem na escola, na televisão e todos os outros meios que estão à nossa volta? Irmãos, essa responsabilidade é nossa. Somos nós os primeiros professores de Bíblia. Somos nós que temos que mostrar a eles a importância que a palavra de Deus tem. Somos nós que temos que mostrar a eles que aquilo que está aqui escrito tem relacionamento com a nossa vida diária. Tem utilidade para o meu dia-a-dia. Eu posso colocar em prática na minha atividade, na minha escola, no meu convívio com as pessoas com quem eu estou. Eu fico triste, irmãos, quando vejo que algumas das nossas crianças, às vezes já maiorzinhas, têm um conhecimento tão pequenino da palavra. E há tantas histórias na Bíblia que nós podemos contar aos nossos filhos quando eles são pequenos. Tantas histórias emocionantes, tantas histórias bonitas, tantas histórias que vão marcá-los. Eu costumo perguntar com alguma frequência, gosto de repetir esta pergunta porque acho que ela é muito importante. Quem são os heróis dos seus filhos? Quem são? Quem são os heróis dos seus filhos? Irmãos, quando eu era miúdo, os meus heróis não eram o Super-Homem, nem o Homem-Aranha, nem o Homem de Ferro, nem isto, nem aquilo outro, irmãos. Os meus heróis, quando eu era garoto, eram missionários. Sabem porquê, irmãos? Porque na minha casa se fazia culto doméstico. E além das histórias bíblicas, a minha mãe contava-nos histórias missionárias. E eu cresci com nomes sonantes na minha mente e no meu coração. David Livingstone, médico missionário na África. Hudson Taylor, pioneiro do trabalho missionário no interior da China. E que vidas extraordinárias que estas pessoas viveram. E que aventuras que eles tiveram.
E como eu esperava com expectativa o próximo culto doméstico para saber como é que ia continuar a história. Irmãos, essas histórias estão acessíveis a todos nós. Você gostaria que o seu filho e a sua filha crescessem como homens e mulheres de Deus? Talvez, se souber quem são os seus heróis hoje, possa ter uma ideia do que é que vai acontecer. Porque isto, sem dúvida, é importante. E é claro, se você vai ensinar a palavra aos seus filhos, você também precisa orar por eles. Orar com os seus filhos, orar pelos seus filhos. Nada é mais poderoso do que a oração. Os nossos filhos vão aprender a orar com quem? Conosco. Se eles não aprenderem o valor da oração em casa, dificilmente em outros lugares eles vão aprender. Onde é que eles vão aprender a levar ao Senhor os seus problemas? Onde é que vão aprender que Deus responde e ouve as nossas orações? Onde é que eles vão descobrir a alegria de poder levar os assuntos de outras pessoas em oração? Onde é que eles vão descobrir que a oração intercessória, ou seja, orar pelos outros, orar por missões, orar pela igreja, é algo tão bonito que enriquece o nosso coração? Nós ensinamos os nossos filhos a orar, irmãos. Oramos junto com eles, pela sua escola, pelos seus amigos, pelas suas crises, pela família, pela igreja. Oramos com eles, para que eles possam aprender a orar. Oramos por eles, pedindo a Deus proteção, pedindo sabedoria, pedindo força, pedindo para que Deus os proteja de tantas más influências que estão à sua volta. Você tem filhos que ainda não são casados? Tem orado pelo casamento dos seus filhos? Ou está à espera que as coisas aconteçam assim, por milagre? Que seja apenas uma sorte muito grande de eles encontrarem alguém que seja a pessoa certa. Ore pelo casamento dos seus filhos. Peça a Deus que possa preparar o futuro para eles. É tão bom, irmãos, sabemos que aqui na nossa igreja temos o movimento das mães que oram. Todas as quartas-feiras, um grupo de irmãs, mães, se juntam aqui para orarem pelos seus filhos. Que bom! Outras irmãs que tenham essa disponibilidade, venham se juntar. As mães que oram juntam-se aqui no primeiro andar, não é? Agora é no primeiro andar. 5h30 às 5. Estão ali para orar. A irmã não consegue chegar às 5, chega um bocadinho mais tarde, mas venha. Estão ali orando pelos filhos. Trazem os problemas dos seus filhos, trazem os problemas de outros filhos da igreja e desta maneira estão intercedendo, porque isto certamente é essencial. Mas se você quer realmente criar o seu filho de acordo com aquilo que é o ensinamento da palavra do Senhor, meu irmão, discipline o seu filho. A nossa sociedade tem perdido os seus valores e os seus princípios. Tem pervertido a palavra do Senhor. Porque hoje nos ensina que nós não podemos disciplinar os nossos filhos. Mas a Bíblia diz, o que não faz uso da vara odeia o seu filho. Mas o que o ama, desde cedo o disciplina. Está lá em Provérbios, irmãos. Hoje a lei quer impedir os pais de usarem o necessário corretivo aos seus filhos. É claro, irmãos, que há excessos. É claro. É claro que nós não estamos falando deles. Sim. É claro que estamos a falar sobre a necessidade disciplinar com medida, com respeito, com carinho. Mas, irmãos, a disciplina é necessária. Os nossos filhos precisam de aprender que há limites, que há fronteiras, que há barreiras. Se nós não ensinarmos aos nossos filhos onde é que estão os limites, talvez mais tarde venhamos a ter a tristeza de perceber que a polícia tem que ensinar-lhes. Porque nós não gastamos tempo para dizer a eles que só podiam ir até aqui. Quando eles são pequeninos, irmãos, e digo isto sem medo de alguma forma ferir aquilo que é a lei do nosso país neste momento. Quando os nossos filhos são pequeninos, por vezes a correção precisa ter um aspecto físico. Uma criança pequenina, irmãos, 2, 3 anos, 4 aninhos, ainda não dá para nós dialogarmos e raciocinarmos com esta criança, irmãos. Esta criança não consegue ainda. Mas ela tem um sistema, uma capacidade de aprender através daquilo que é correção física. Uma palmada dada no lugar certo, na hora certa, na medida certa, pode fazer maravilhas, irmãos. Porque abre o sistema auditivo das crianças. E elas de repente, opa, já percebi que isto aqui não pode acontecer. Porque desde muito pequenos eles vão testar os limites. E se nós os amamos de verdade, é nossa responsabilidade colocar as barreiras e dizer até aqui, daqui não pode passar. Isso pode significar de vez em quando alguma disciplina física,
pode significar colocar os nossos filhos de castigo, pode significar limitar algumas coisas que eles gostariam de ter e que não vão poder ter de algum tempo. Ao fazermos isto, irmãos, nós estamos ajudando e mostrando verdadeiro amor. Porque eles precisam destes limites para poderem crescer com segurança. Mas, irmãos, é também fundamental que o irmão dirija palavras de aprovação ao seu filho. Os nossos filhos precisam de palavras de aprovação como de pão para a boca. Eles se alimentam espiritual e psicologicamente das palavras de apreço e reconhecimento que nós damos a eles. Se eles não a receberem em casa, eles vão mendigar estas palavras lá fora. E às vezes o que nós verificamos é que rapazes foram desviados para o mal por causa de uma palavra de apoio que faltava em casa. Já conheci situações em que jovens foram aliciados por gangues de rua, por movimentos neonazis, até por seitas satânicas, porque em casa não tinha nenhuma aprovação, absolutamente. E de repente apareceu alguém que era capaz de ver alguma coisa boa, e que dizia coisas bonitas, e que elogiava, e fazia com que aquele jovem se sentisse aceito, e lá foi ele. Meter-se naquilo que não devia, e que inicialmente era contra a sua vontade, mas porque não tinha em casa uma palavra de aprovação. Quantas moças, quantas meninas se perderam, porque nunca ouviram em casa uma palavra de apreço por parte dos seus pais. Nunca tiveram um pai que dissesse àquela filha, que a abraçasse e a beijasse e dissesse: filha, tu és linda. Uma mãe que dissesse à sua filha com carinho: tu és uma princesa. E com isso, irmãos, não estou falando para nós bajularmos e facilitarmos as coisas, mas a darmos apreço. E esta moça, que nunca era valorizada em casa, um dia apareceu um marmanjo qualquer, não é? E disse a ela que a rapariga era gira e pronto, ela ficou toda desmanchada, porque não tinha uma palavra de apreço em casa. Irmãos, isto não é brincadeira, isto é sério. Nós precisamos aprender a valorizar o que os nossos filhos têm de bom. E assim como temos que discipliná-los e colocar as barreiras, também temos que estimular aquilo que eles fazem de bem feito. Também temos que celebrar as suas vitórias e ficar contentes com os bons resultados. Se é verdade que eu tenho que, talvez, corrigir o meu filho e chamar a atenção quando a sua nota na escola é muito baixa, eu também tenho que celebrar com ele e festejar quando a sua nota é muito boa. Isto faz parte da minha forma de pai, de abençoá-lo no Senhor. Mas eu quero terminar, irmãos, dizendo isto. Nós temos que também, como parte da nossa criação, de acordo com o ensino da palavra, dar aos nossos filhos independência. Nós temos que ensinar os nossos filhos a fazer as coisas corretas, mas nós temos que deixá-los crescer. Nós temos que permitir que eles façam também a sua própria vida. Quando são pequeninos, nós não podemos segurá-los o tempo inteiro. A certa altura temos que deixar, senão nunca aprendem a andar. De vez em quando vão cair, mas depois vão levantar-se e vão finalmente aprender a andar. Quando vão andar de bicicleta, nós seguramos a bicicleta enquanto eles não sabem, não é? Mas se continuarmos sempre a segurar, além de nos cansarmos imenso, nunca vão aprender a andar de bicicleta. Há uma hora que a gente vai ter que soltar a mão. E de vez em quando a bicicleta cai. E nós temos que tratar das feridas. Mas eles finalmente vão aprender a andar. Os nossos filhos vão crescer, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz de forma muito clara que eles são-nos dadas apenas por algum tempo. E vai chegar um momento em que você vai ter que confiar. Nós não podemos estar com eles 24 horas por dia. Não podemos monitorizá-los o tempo inteiro. E o que é que vamos fazer? Um dia nós vamos ter que confiar que os criamos com princípios suficientes para que tomem as decisões certas, para que escolham os caminhos certos, para que façam a decisão que é aquela que está na palavra do Senhor. A nossa responsabilidade é prepará-los para isto. Eu sei que para nós eles sempre vão ser pequeninos. De vez em quando converso com algumas irmãs aqui da igreja que ainda referem-se aos seus filhos como crianças. Mas essas crianças já têm 40 anos, já têm filhos também, mas ainda continuam falando dos seus meninos, das suas meninas, dos seus pequeninos, das suas crianças. É verdade, irmãos, para nós sempre serão assim, mas a verdade é que chega um momento em que esse tesouro que Deus colocou nas nossas mãos vai seguir o seu próprio caminho. Mas se nós fizermos a nossa parte e os criamos para a glória do Senhor, nós vamos poder deixá-los seguir. E certamente eles serão bênção aonde estiverem. Que estes princípios que nós sabemos, mas que aqui apenas recordamos, possam nos ajudar a estar preparados
para criar os nossos caminhos, criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Amém.